Olá, amigos, amigas. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma apresentação que nós fizemos aqui no 6º Congresso Internacional de Estresse, em abril, aqui em São Paulo, e foi organizado pela doutora Marilda Lippe, um congresso extremamente interessante que reuniu muitas pessoas de peso, não só do Brasil, como internacionalmente. E nós tivemos a grata satisfação de fazermos uma palestra, uma mesa redonda, onde nós falamos sobre o biofeedback e a parte da sua aplicação no estresse e na ansiedade. Então eu gostaria de compartilhar com vocês essa apresentação e junto com esse congresso nós tivemos o 12º Workshop Internacional de Terapia Cognitiva Comportamental. Então foi um congresso, uma confraternização muito importante, com muitas pessoas, com pessoas de vários locais do Brasil e do mundo, e foi bastante rico. E a nossa apresentação foi basicamente o uso do biofeedback cardíaco no tratamento do estresse e ansiedade. E nós temos como base esse slogan, como tornar visível o invisível, que é o nosso curso que nós levamos para o Brasil inteiro, inclusive para Portugal. Essa apresentação foi feita por mim, pela Silvana, a professora Silvana, ela é a diretora pedagógica do Instituto. Então eu gostaria de passar para vocês os principais momentos dessa apresentação no Congresso. Eu iniciei mostrando que o biofeedback é uma técnica bastante antiga como técnica, e atualmente nós temos equipamentos muito modernos em que nós temos na microeletrônica, no processamento de dados, no computador, de uma forma em que nós conseguimos excelentes resultados com equipamentos muito mais baratos do que antigamente. Então foi utilizado durante muitos anos no estudo do controle muscular, no relaxamento. E hoje esse biofeedback cardíaco ou cardiovascular, ele permite uma leitura muito acurada dos estados emocionais da pessoa. Então permite duas coisas básicas. A primeira é fazer o monitoramento de como está a reação emocional durante uma anamnese, por exemplo, e também permite você acompanhar a eliminação de estresse, de traumas, de dessensibilizações durante o processo terapêutico, isso para os psicólogos, mas bem como para médicos, psiquiatras, fisioterapeutas acompanharem a parte cardiovascular, a redução de hipertensão arterial sistêmica, a redução de crise de asmas, arritmias cardíacas, ou seja, existe uma gama de aplicações muito importantes, muito interessantes, fartamente documentado na literatura científica. Então eu gostaria de passar basicamente pelos conceitos centrais do biofeedback cardiovascular, e os detalhes da tecnologia nós passamos no nosso curso, como tornar visível o invisível. Bom, basicamente o biofeedback é um processo. É um processo que nos permite medir algumas variáveis e alterar essas variáveis fisiológicas, sempre no intuito de melhoria da qualidade de vida, do desempenho, da performance, benefícios na saúde física e mental. Então, no nosso caso específico, nós usamos de sensores. Esse sensor nós colocamos na orelha, no lobo da orelha, na auricular, e aqui é um transdutor analógico digital que é ligado no computador, que tem o programa CardioMotion instalado, ou nós podemos utilizar um sensor digital, em que nós colocamos no dedo, como se fosse um dedal. Aqui nesse esquema aparece então a medida de parâmetros fisiológicos selecionados. Nós selecionamos o cardíaco, os batimentos cardíacos como parâmetro fisiológico. E nós fazemos essa transferência de dados para o computador através desses sensores, desse módulo USB que nós mostramos.
Ainda no computador tem um software de processamento de dados, que ele é muito rápido, ele processa rapidamente a cada batimento cardíaco e procede numa avaliação de um parâmetro chamado variabilidade da frequência cardíaca em tempo real. E nós demonstramos através de respostas visuais ou respostas sonoras qual é o estado da pessoa. Se ele está organizado em termos de sistema nervoso autônomo ou desorganizado em sistema nervoso autônomo. Nós vamos mostrar ainda que o sistema nervoso autônomo ele está muito relacionado às emoções. Quando você descontrola as emoções, o sistema nervoso ele se descontrola. Então existe uma resposta no corpo de situações emocionais muito importantes. Então, como eu falei, nós, através desses sensores, a gente avalia os estímulos que vêm do cliente, estímulos psicofisiológicos, como vem do estresse, ansiedade, fobias, pânicos, estresse pós-traumático e uma série de outros estímulos. Os batimentos cardíacos, então, são captados por esses sensores. É feita uma transdução, que é esse módulo USB que faz esse papel de transdutor, que muda de sinal analógico para sinal digital. Daí tem o software CardioEmotion que faz todo esse processamento em tempo real. Esses batimentos são analisados e nós temos duas grandes possibilidades. Uma é fazer a avaliação da frequência cardíaca durante a anamnese. Quando a pessoa está desenvolvendo estados de ansiedade durante uma anamnese, ou por emoções, ou por uma ansiedade do momento, que ele está mentindo, vamos falar claramente, está mentindo uma certa resposta, em que ele fica ansioso, você consegue ver que aquilo tem algum problema naquilo que a pessoa está falando, né? E a segunda possibilidade é fazer exercícios da coerência cardíaca. Nós vamos ver que a coerência cardíaca é um estado maravilhoso, um estado fantástico de equilíbrio emocional e fisiológico. Através desses exercícios da coerência cardíaca, nós podemos reorganizar nossas emoções, reorganizar uma série de parâmetros fisiológicos importantes. Bom, então o biofeedback ele permite uma avaliação quantitativa e dessas reações psicológicas que influem no nosso comportamento fisiológico, né? E esses processamentos são processamentos que mostram os processos comportamentais, como sendo ações, emoções, cognição, entre outros. Ou seja, pensamentos, memórias, imagéticas, discursos internos, atenção e outros processos. Então, entre as possibilidades do uso do biofeedback, é você desenvolver a atenção focada, ou seja, a atenção plena. Ele se serve também por um tipo de meditação, tipo da mindfulness, em que você tem que estar presente o tempo inteiro aqui e agora. Basicamente, então, nesse slide nós mostramos essa pessoa com um sensor na orelha. Então, é um sensor confortável, não invasivo, é atóxico, totalmente amigável, que está ligado no computador e o computador ligado numa televisão. Então, a pessoa pode ter uma experiência muito intensa olhando pela televisão, não necessariamente pela tela do computador, mas sim pela televisão. Existem várias associações internacionais de biofeedback, incluindo essa americana, American Association Biofeedback, né? Que eles estão há mais de 50 anos com essa associação. Nós temos a associação de biofeedback na Europa, tem na Flórida, aqui no Brasil nós somos a Associação Brasileira de Biofeedback. O biofeedback, portanto, é uma tecnologia reconhecida mundialmente. Não é um achismo, é uma tecnologia muito importante que está sendo muito utilizado por médicos, fisioterapeutas, por psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, treinadores esportivos, educadores físicos, em academias, em escolas, em empresas. É uma oportunidade maravilhosa o uso do biofeedback em diversos campos
onde tem um ser humano que possa ter ansiedade do estresse, esse biofeedback pode ser utilizado. Aqui é um esquema simplificado da mente humana, né? Em que nós colocamos uma parte consciente, subconsciente e inconsciente, que não está relacionado com os conceitos de Freud nem de Jung, mas um modelo simplificado da mente. Então nós temos, num primeiro nível, a mente consciente. A mente consciente é responsável pelas funções cognitivas. Está basicamente ligado ao córtex pré-frontal, essa região do cérebro. E é no local onde nós fazemos os planejamentos das nossas ações, que nós fazemos análise de situações, análise para tomada de decisão. Então a tomada de decisão também é uma característica da consciente, dessa córtex pré-frontal. Nós fazemos o julgamento, temos as memórias explícitas, que são aquelas memórias relacionadas a fatos, memórias relacionadas a eventos, que nós podemos resgatar quando nós fizemos nosso vestibular, quando nós fizemos nosso casamento, ou a primeira viagem internacional. Então esses fatos e eventos ficam fortemente gravados no nosso cérebro cognitivo. Então nós temos uma cognição, nós sabemos falar sobre o assunto, sabemos explicitar aquilo que aconteceu. Nós temos ainda nessa córtex a parte da concentração, do foco, do planejamento, do pensamento crítico. Então, quando se quer desenvolver foco e atenção, o biofeedback também é uma ferramenta extremamente importante. Além numa parte mais inferior, mais central do cérebro, nós temos o que a gente chama da parte subcortical. Tem a córtex cerebral, que é a parte mais externa, e a subcortical, que é a parte mais interna. Na parte subcortical, nós temos vários núcleos que trabalham de uma forma inconsciente, basicamente. Ou seja, nós temos uma memória que a gente chama de subconsciente, mas nós não temos acesso a essas memórias. Então, nesses núcleos neurais que estão no subconsciente, tem a amígdala do hipocampo, que chama, né? Ou corpo amigdaloide. Se nós colocarmos uma seta nos olhos e uma no ouvido, a hora que essa seta se encontra bilateralmente, nós temos esse núcleo neural chamado amígdala, ou corpo amigdaloide. Essa amígdala, ela faz parte do nosso sistema emocional e ela tem uma função muito importante, que é nos proteger, é a nossa sobrevivência. Portanto, tudo aquilo que ameaçar a nossa sobrevivência, essa amígdala, de alguma forma, ela nos informa. Mas nos informa de uma forma inconsciente, através de reações físicas, que nós chamamos de emoção. Então, essa amígdala, ela aprende a nos defender. Mas, ao mesmo tempo que ela aprende a nos defender, ela pode ficar muito reativa. Reativa a fatos externos, muitas vezes a fatos reais, né? Eu tenho uma cobra na minha frente, então eu tenho que me proteger de um fato real ou de um fato imaginário. Então eu penso, eu vou no banco, eu posso ser assaltado no banco, eu posso sair na rua e eu vou dirigir, vai ter um acidente de automóvel, ou eu vou pegar um avião, esse avião pode cair. Então são ameaças imaginárias que a nossa mente trama contra nós mesmos. Então essas memórias emocionais, elas são despertadas às vezes de uma forma desorganizada, de uma forma muito intensa, porque a amígdala, no intuito de nos proteger, acaba nos colocando em situações difíceis. Por exemplo, um pânico. O pânico é uma hiperreatividade da amígdala, que ela aprende que existem eventos aversivos que podem nos prejudicar, e desperta toda uma reação muito intensa, e a pessoa pensa que vai morrer, né? O batimento cardíaco começa a aumentar, a acelerar, a respiração começa a ficar ofegante, começa a transpirar, então a pessoa tem a sensação da morte. Ela larga o carro onde ela estiver e vai procurar auxílio médico, no hospital, no pronto-socorro, né? E todo esse mecanismo também está associado são as crenças. As nossas crenças, elas podem ser crenças que nos facilitem a vida, são crenças importantes para que a gente vá para frente, se desenvolva, mas existem aquelas crenças que são limitantes, elas limitam o nosso desenvolvimento. Aquela crença, não, você não pode, não, você não consegue,
não, não vai dar certo, não, você não tem capacidade, não, você não tem capacitação para isso, você é burro, você não aprende. Então, essas crenças que foram colocadas no nosso subconsciente quando nós éramos crianças, então elas limitam o nosso desenvolvimento. E aqui na clínica a gente trabalha muito essa parte de crenças através de hipnose. A hipnose é uma ferramenta extremamente importante para que você dessensibilize as pessoas de crenças que engessam a pessoa que ela não possa, que ela não consegue se livrar de certas limitações que atrapalham a vida dela, devido a essas crenças, né? Então, através da hipnose, nós conseguimos dessensibilizar. E o Cardio Emotion e o Biofeedback é importante porque eu acompanho durante todo o processo hipnótico como é que está a reação da pessoa. Se ela está vivendo ou não aquela situação, se ela conseguiu liberar ou não um trauma, se ela conseguiu se desfazer daquela crença, a crença limitante. Tudo isso é possível, tornar visível o que é invisível. Por isso é o nome do nosso curso, Como Tornar Visível Invisível. E também nosso sistema, a nossa mente, ela desenvolve, nosso cérebro, melhor dizendo, desenvolve caminhos neurais preferenciais. Se eu vou lançar uma bola pela primeira vez num aro de basquete, essa bola vai passar longe do aro. A segunda vez mais perto, a terceira, até que uma hora eu consigo sempre encestar, fazer a cesta. Isso faz com que crie um caminho neural muito importante no nosso cérebro, que cria hábitos. Então a nossa tendência é sempre repetir os mesmos hábitos, sempre repetir as mesmas coisas. Então, se nós temos um problema de crenças limitantes, as nossas crenças limitantes, elas estarão sempre nos atrapalhando. Eventos diferentes, são fatos diferentes em que a gente vive, despertam as mesmas emoções. Então, a pessoa vai fazer um vestibular, vem aquele medo de enfrentamento do vestibular, vem aquela ansiedade do enfrentamento daquele momento. Mas essa ansiedade, esse medo, eventualmente tristeza, já ocorreram muitas outras vezes na vida. Então, esses fatos novos geram os mesmos sentimentos, as mesmas sensações já ocorridas no passado. Isso porque o nosso cérebro aprendeu através de hábitos e repete, 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 repete. E essa repetição, ela desenvolve uma atividade do nosso sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso autônomo, ele é automático, ele trabalha de uma forma, vamos chamar assim, isolada do resto do corpo, do sistema nervoso central. Mas a gente não tem atuação direta nesse sistema nervoso, e ele nos prepara para a ação de luta-fuga, para digestão e descanso, e ele trabalha todo o nosso sistema visceral, nossas artérias e veias, glândulas. Então, quando nós temos desequilíbrio de glândulas, pode ser devido a esse sistema nervoso autônomo desregulado. Então, problema de tireoide, de adrenal e várias outras glândulas, né? E as vísceras, você pode ter problemas cardíacos, de hipertensão, tudo relacionados à hiperativação dessa amígdala, que ela desenvolve todo esse quadro no nosso corpo. Artérias e veias, hipertensão arterial. De qualquer forma, é assim, nós passamos por situações na nossa vida, essas situações podem eventualmente fazer com que essa amígdala torne-se muito reativa. Essa amígdala estando muito reativa, ou mesmo na normalidade dela, ela desperta a reação do nosso sistema nervoso autônomo, e aí nós temos as sensações no corpo. Nós sentimos no corpo o resultado dessas emoções. Então, Damasio fala que as emoções se dão no palco do corpo. E realmente lá que nós sentimos o aperto no peito, um problema, uma dor no estômago, ou nós liberamos o nosso intestino da diarreia devido às emoções. E nós temos uma barreira que protege o nosso subconsciente, que é chamado de fator crítico da mente consciente. Esse fator crítico da mente consciente nós explicamos num outro vídeo sobre hipnose, no vídeo 2 sobre hipnose. Quem tiver interesse pode acessar o nosso canal do YouTube, que a gente fala bastante. E sobre esse cérebro consciente das funções cognitivas,
Nós também temos um vídeo da professora Silvana falando do ferramental que ela usa aqui na clínica para desenvolver, para fortalecer essas funções cognitivas. Tem várias ferramentas, inclusive o PEI, que é uma ferramenta bastante importante em que ela trabalha esse desenvolvimento da nossa capacidade cognitiva, né? Bom, dando continuidade, os correlatos biológicos da ansiedade, do estresse, eles têm como função básica, né, o funcionamento básico dessa amígdala cerebral que nós acabamos de falar, chamado de corpo amigdaloide. Esse corpo amigdaloide tem aproximadamente 12 subestruturas. E essa subestrutura, nós vamos ver no slide mais à frente, está relacionada a diversos outros centros neurais nossos. Significa então que ela é um corpo neural chave nessa parte das memórias emocionais relacionadas à sobrevivência, estresse, medo, ansiedade. E quando ela está muito reativa, ela traz uma série de malefícios para o nosso corpo. E ela trabalha em conjunto com o hipocampo. O hipocampo são as memórias declarativas, aquelas memórias de eventos que eu me lembro, da biografia, de fatos, coisas que ocorreram há anos atrás, ou mesmo dias atrás. Então essas informações, através do hipocampo, são armazenadas em áreas de associação no cérebro. E aí tem as memórias de longa duração, a aprendizagem, que basicamente é uma repetição de eventos que você internaliza isso, relacionado ao nosso ambiente externo e ambiente interno, e o reconhecimento espacial também. E nós temos as funções cognitivas, funções executivas, que estão no córtex pré-frontal, que seria essa parte anterior do cérebro. Então, o nosso cérebro trabalha de uma forma harmônica, de uma forma organizada, de uma forma coordenada. Quando essa amígdala cerebral ela está muito reativa, porque ela aprende por repetição, a gente vai repetindo fatos e eventos ameaçadores, ela vai se tornando muito reativa. Então, às vezes, ela reage sem a gente perceber mesmo, porque ela é uma memória não declarativa. Ela não se comunica na forma de palavras, como a memória declarativa o faz. Então, nesse quadro, a gente vê essa correlação da amígdala com diversos outros núcleos neurais. Então, ela está relacionada desde da cognição, do córtex pré-frontal, sensações, uma regulação hormonal. E aqui embaixo do lado direito nós temos o nervo vago. Através da amígdala existe uma conexão pelo sistema nervoso autônomo, que é o ramo parasimpático, cujo representante nesse caso é o nervo vago, que leva as informações da amígdala para o coração. Então, quando a amígdala está hiperreativa, ela reage de uma forma anormal, essas informações chegam de forma normal no coração. Então, desequilibra o batimento cardíaco. O coração começa a bater de uma forma caótica. E essa forma caótica, ela pode ser reorganizada através de exercícios da coerência cardíaca. E quando você reorganiza os batimentos cardíacos, essa reorganização, existe então uma informação que vai pelo mesmo nervo vago, volta para a amígdala. Se a amígdala percebe que o corpo está em equilíbrio, significa que o corpo não está sofrendo estresse, nem ansiedade, nem ameaça, não tem medo. Então ela começa a aprender a normalizar suas funções. Ela sai de uma forma hiperreativa para uma forma normal, de reatividade normal. É importante porque ela nos protege. Então é importante ela estar sempre desperta. Aproximadamente 18% da nossa capacidade de percepção do ambiente é a amígdala que está vigilante. Caso ocorra alguma coisa que ela interprete como sendo ameaçadora, na mesma hora ela desperta uma reação nossa de luta e fuga. Ou a gente sai correndo, ou a gente luta se for possível, né? Ou congela, que é uma outra possibilidade que a gente mostra muito nos nossos cursos de biofeedback. Então aqui nós temos uma ameaça real
que seria uma cobra com a boca aberta, um revólver na nossa cabeça, um assalto em que você está presente numa ameaça imediata, ou pode ser uma ameaça imaginária. A pessoa vai viajar, vai voar daqui a 10, 15 dias, só de pensar que ela vai ter que entrar no avião, que ela vai perder o controle da situação, ela já entra num estado de ansiedade muito intenso. É uma ameaça imaginária, porque não está ocorrendo no momento. Então, se ela pensar, eu vou no banco, pode ter alguém na porta do banco, ou posso sofrer um sequestro relâmpago. Ou seja, a pessoa começa a imaginar situações que podem ser muito, muito, muito ruim para ela. E isso desperta essa reação de ansiedade através da hiperreatividade da amígdala. Então, tanto medo, tanto situações reais de ameaça, quanto situações imaginárias de ameaça, elas podem chegar na amígdala, elas chegam na amígdala, e a amígdala, então, usando aquele ramo neural que está mais forte, né, porque a pessoa passou várias vezes pela mesma situação, é uma reação, então, no corpo. Por exemplo, a amígdala, usando o eixo do hipocampo, do tálamo, tronco cerebral, córtex pré-frontal, desenvolve o pânico. Ou com o córtex pré-frontal somente, fobia social. Fobia social é quando o executivo vai dar uma palestra ou vai se apresentar para uma diretoria e ele se sente ameaçado, ele se sente analisado, criticado. Pode ser real, pode ser que não seja real, mas ele começa a perder a memória das coisas que ele deveria falar. Então ele chega no momento em que dá o branco. Esse branco ocorre não só para o executivo de uma palestra, mas para um aluno fazendo um vestibular, um aluno fazendo uma prova, um aluno tendo que falar em público, mesmo um profissional exposto a um ambiente que ele considera agressivo, né, aversivo, então ele pode ter essa reação de fobia social. Quando a amígdala mais a córtex pré-frontal medial pode ser o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, o com hipocampo, o tálamo, o cíngulo anterior, mais córtex pré-frontal e óbito frontal, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, o hipocampo mais a córtex pré-frontal medial, o transtorno de estresse pós-traumático, ou seja, vários desses transtornos ocorrem quando a amígdala está muito, muito, muito reativa. A gente chama de hiperreativa. E também o eixo HPA, que é o hipotálamo, a pituitária e a adrenal. Então esse eixo é o eixo do estresse, em que libera o cortisol. E quando esse cortisol está em excesso no organismo, ele pode prejudicar uma série de problemas potenciais. Inicialmente, o cortisol, no nível normal, ele é anti-inflamatório, mas conforme a concentração dele aumenta no sangue, ele torna-se inflamatório e tem uma série de consequências desastrosas no nosso organismo. E no caso de uma mulher grávida, quando ela passa por estados muito ansiosos, muito estressantes durante a gravidez, esse mesmo cortisol, ele pode passar as barreiras placentárias e chegar no cérebro da criança, fazendo uma destruição no hipocampo, porque ele é neurotóxico. A criança com destruição do hipocampo parcial pode perder até 25% do volume do hipocampo, e se a criança nasce e continua nesse estado de estresse, as consequências são extremamente graves para a aprendizagem. Ela pode tornar-se uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva, com transtornos mentais mais sérios ainda, uma série de transtornos de aprendizagem que dificulta a vida da criança. E aqui esse slide mostra a relação que existe entre as informações que saem do cérebro, da córtex, para as áreas subcorticais, que é onde está a amígdala, o hipocampo, através da medula, que é o sistema nervoso autônomo, leva até o coração, que tem um sistema intrínseco do coração, que regula todo o meio químico, o meio mecânico do coração e produz ainda hormônios. Então o coração produz adrenalina,
produz ocitocina, que é chamado do hormônio do amor, e produz também o natriurético, que é um hormônio ligado à diurese. Mas o coração atualmente tem sido... existe a neurocardiologia que comprova que o coração tem 40 mil neurônios próprios, como se fosse um núcleo neural muito importante, mais ou menos autônomo do cérebro. Existe até uma polêmica hoje falando que hierarquicamente o coração está acima do cérebro, né? Mas o coração também, ao longo da humanidade, da história da humanidade, é tida como a sede do amor, a sede da compaixão, a sede da alma, a sede das virtudes. Isso está muito claro em diversos livros, inclusive a Bíblia aparece centenas de vezes o coração virtuoso, o coração compassivo. Ou seja, o coração é muito mais do que uma simples bomba cardíaca, né? Bomba que movimenta o sangue. Bom, basicamente, existem três eixos neurais já totalmente comprovados de como o coração se comunica com o cérebro, através do barorreflexo, que é um reflexo do sistema nervoso autônomo que regula a nossa pressão arterial. O coração ainda manda, através do nervo vago, informações para essas áreas subcorticais, que são as áreas ligadas às emoções. Ou seja, o coração ele reage às emoções e também pode, de alguma forma, controlar essas emoções quando equilibrado. E tem o eixo chamado de anti-inflamatório. Pessoas submetidas a agentes inflamatórios externos na pele, por exemplo, aquelas pessoas que treinam com o biofeedback cardíaco a coerência cardíaca, elas têm maior resistência inflamatória a inflamações. E também, mais recentemente, demonstrou-se que o coração ele produz um campo eletromagnético muito importante, chamado de campo bioeletromagnético. Esse campo bioeletromagnético ele pode se expandir quando a pessoa está em coerência cardíaca. Essa expansão pode atingir as pessoas que estão próximas, de forma que quando a pessoa está num local em que existe uma combinação de propósito, combinação da fé, quando você está fazendo meditação em grupo, fazendo yoga em grupo, você sente muito mais esse espírito de várias pessoas, de comunhão entre várias pessoas, do que quando você faz sozinho. Isso foi analisado, foi determinado, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no slide seguinte, né? Então, o sistema nervoso autônomo, basicamente, é a base do nosso biofeedback cardíaco. O CardioEmotion é o único que mede a atividade do sistema nervoso, no sistema do vago. Assim, mede diretamente e indiretamente a atividade simpática, propõe treinamentos para equilíbrio do sistema nervoso. Ela orienta para chegar no estado de coerência cardíaca. Nós vamos ver no próximo slide o que é essa coerência cardíaca. Ela é extremamente importante para a harmonia, para a saúde, para a qualidade de vida e bem-estar. O biofeedback trabalha com o coração emocional. Enfim, ela é uma ferramenta bastante poderosa. Nesse gráfico, é um gráfico de registro do CardioEmotion, somente do batimento cardíaco. E nós temos a pessoa no estado em que o coração se adapta de uma forma muito aleatória, chamado de estado caótico, e depois, através do exercício, do treinamento, ele entra no estado chamado de coerência cardíaca. Nesse estado de coerência cardíaca é um estado de equilíbrio perfeito entre os ramos simpático e parasimpático, que é chamado de homeostase, né? Então essa homeostase é conseguida através desses exercícios. E o CardioEmotion tem ele mostra totalmente se a pessoa está ou não nesse estado que é chamado de coerência cardíaca. A coerência cardíaca é um estado psicofisiológico, porque as emoções influem na fisiologia e a fisiologia influi nas emoções. Então é da psicossomática, né? Ele é afetado pelas emoções, estresse, ansiedade. Então ele também está baseado na psicologia positiva.
A psicologia positiva fala que quando você está positivo, o teu corpo torna-se positivo, tuas emoções positivas, a tua fisiologia torna-se positiva, você torna-se uma pessoa mais equilibrada, com maior resiliência, com maior condição de enfrentar os problemas do dia a dia com mais equilíbrio. Isso também é feito pela coerência cardíaca, que dá essa condição que tanto a psicologia positiva fala, né? É uma característica ver essas ondas sinusais que nós vimos no slide anterior. Existe então, para conseguir esse estado, necessariamente você tem que estar monitorado pelo biofeedback. Senão você não tem condição de saber se está ou não no estado. Você acha que está, mas não necessariamente está. E isso se dá numa frequência muito clara, uma frequência muito específica, perto de 0,1 Hz. O CardioEmotion está regulado para trabalhar nessa frequência. E basicamente se dá através do equilíbrio do sistema nervoso simpático-parasimpático. Esse é um trabalho demonstrando que existe uma comunhão entre os corações, né? Então fala da coerência, alcançando a coerência coletiva. O efeito grupal da coerência da variabilidade da frequência cardíaca, que em outras palavras é a coerência cardíaca, né? E fala da sincronização de corações. Quando uma pessoa encontra-se na presença de 3 outras que estão em coerência cardíaca, a sua coerência cardíaca ela aumenta em 50%. E aqui mostra nesse filme essa relação entre corações, que se dá através de uma conexão coração-coração, campo bioenergético, que esse autor, inclusive ele comenta sobre isso nesse trabalho de coerência grupal. Esse trabalho foi feito usando 6 protocolos diferentes, com 6 análises estatísticas diferentes, mostrando que realmente existe esse fenômeno. Se vocês tiverem mais interesse, vem aqui no YouTube, que tem vários filmes mostrando essa interação coração-coração. Isso se dá nesse momento em que a pessoa está em coerência cardíaca. Aqui então nós temos a tela do CardioEmotion. Esse primeiro em azul é a parte de monitoramento, é quando a gente usa para fazer avaliação de uma anamnese, uma dessensibilização de trauma, ou a linha de base. E do 1 ao 9 são os treinamentos para que a pessoa entre em coerência, nesse estado maravilhoso de coerência cardíaca, e se beneficie com isso. Vou mostrar rapidamente esse módulo, que é o do treinamento, do monitoramento, em que o sensor capta batimento por batimento e mostra a variabilidade da frequência cardíaca na tela. Quando a adaptação do coração é de uma forma muito caótica, né, significa que a pessoa está com baixa variabilidade. Baixa variabilidade significa mau funcionamento do sistema cardiovascular e mau funcionamento da homeostase do corpo. Então nós vemos aí um batimento bastante irregular, que sobe, desce, sobe, desce. E vou dar um zoom agora para a gente ver com mais detalhes como é essa variação. Esse é um estado chamado de caótico, em que não existe uma lógica no batimento cardíaco, né? Ele se dá de uma forma desorganizada. Então chama-se de caos. Em seguida nós vamos mostrar a coerência cardíaca. Esse é o gráfico da coerência cardíaca, em que através de exercícios específicos nós conseguimos fazer uma harmonia do sistema nervoso autônomo. Se dá através da aceleração e desaceleração do coração. E quando nós terminamos de fazer esse exercício, ou mesmo nós fazemos o treinamento, aparece uma tela que nós vamos ver agora,
com uma nota que varia de 0 a 10. Quanto mais perto do zero, mais desequilibrado está a pessoa, o sistema nervoso autônomo da pessoa naquele momento. Quanto mais perto do 10, mais organizado, mais equilibrado está a pessoa. Então nós fazemos exercício buscando sempre essa ocorrência cardíaca, buscando uma nota 10, ou perto de 10. Né? E esses são alguns dos treinamentos. Esse primeiro treinamento é do mestre Zen, que é o mestre Shaolin, que tem controle emocional. E conforme a pessoa vai ficando em equilíbrio, vão aparecendo outras animações. Então aqui do gráfico, do lado esquerdo tem um marcador, que quando está vermelho significa que a pessoa está no estado de desequilíbrio do sistema nervoso autônomo. O azul ele está quase no equilíbrio, então aqui nós temos um desequilíbrio, o mestre Zen fica sentado, com pouca água na cachoeira. E a hora que a pessoa entra em equilíbrio, entra em coerência cardíaca, o cursor fica azul, ou melhor, fica verde, o cursor fica verde, isso, e ele flutua. Então nesse momento nós estamos em coerência cardíaca. Então o Cardio Emotion tem total condição de fazer uma avaliação de como está esse estado da pessoa e ensinar para que ela fique no estado de coerência o máximo possível. Essa é a nota que a pessoa tem depois do exercício. Esse é um outro treinamento que tem o Paz do Coração, em que a pessoa realmente se concentra em paz do coração, além de outros exercícios que são feitos juntos. Esse é chamado amor, em que o amor é representado por essa representação como uma águia que está observando a natureza, então seria o amor à natureza. E aí tem todo o treinamento, e esse é do ano novo, que a cada momento, a cada dia, nós temos uma possibilidade de renovação da nossa vida, renovação de nossas emoções. Né? E assim são os vários games, né? Os vários treinamentos. Quando está em coerência cardíaca, entra os fogos de artifício, quando a pessoa sai da coerência, esses fogos aparecem. Então tem toda uma alegoria, toda uma simbologia. Bom, nós vamos agora apresentar alguns estudos de caso em que nós monitoramos com o Cardio Emotion. Praticamente todas as sessões a gente monitora com o Cardio Emotion. E nesse caso a gente vai mostrar um pouquinho sobre redução de estresse e ansiedade. Na clínica, utilizamos para compor a documentação do cliente. Nós fazemos a linha de base quando ele chega, para saber exatamente que nota ele tem, que nível de equilíbrio ele está. Nós mostramos para o nosso cliente, nós tornamos visível o resultado da sessão terapêutica, ele pode ver. Avaliamos esses estados psicofisiológicos. Nós destacamos eventos críticos durante uma anamnese, que às vezes a pessoa não tem essa consciência. Nós evidenciamos quando existe uma dessensibilização de traumas. Nós usamos como psicoeducativo para mostrar para a pessoa que ela é responsável pela saúde dela e como ela pode fazer para melhorar. E tão importante quanto, ou talvez até mais importante ainda, são esses 9 treinamentos para a pessoa entrar em coerência cardíaca e se manter em coerência cardíaca. Esse estado de coerência cardíaca, então, é um estado extremamente positivo na saúde, no bem-estar, na qualidade de vida da pessoa. Esse aqui é um acompanhamento durante uma anamnese de um paciente, e nós vimos que ele passa por vários períodos de ansiedade, vários períodos de pico de batimento cardíaco. Aqui ele tem batimentos que chegam até 140, 130 batimentos.
mostrando que alguns assuntos são completamente não resolvidos ainda, que a pessoa tem que trabalhar emocionalmente e dessensibilizar esses componentes que trazem muita ansiedade, né? Esse aqui é uma pessoa que ficou o tempo todo em coerência cardíaca, que é o estado que nós buscamos de equilíbrio. E aqui a gente demonstra com atividade simpática acelerando o coração e a parasimpática desacelerando. Portanto, nesse estado de coerência cardíaca, nós temos um equilíbrio, perfeito equilíbrio no sistema nervoso autônomo nosso. Aqui é uma pessoa que estava sendo monitorada, o batimento cardíaco estava em 80, foi para 110, porque ela desenvolveu uma ansiedade muito intensa, só por pensamentos invasivos, pensamentos aversivos invasivos, já tirou ela do equilíbrio. Se a pessoa tem tendência a ter um pânico, é nesse momento que ela desenvolve o pânico. O coração começa a bater muito aceleradamente, o sistema nervoso começa a trabalhar muito intenso na produção da transpiração, da respiração ofegante, então a pessoa entra em pânico, né? Aqui uma outra pessoa também que está bastante mal, porque ela tem batimentos cardíacos muito acima do 100 e muito abaixo, chegando até 50, demonstrando muita tristeza no que ela está se expondo, no que ela está falando. Aqui uma pessoa em hipnose, em hipnose ela está em coerência cardíaca. Quando nós acessamos em hipnose fatos que sejam agressivos, ela tem um batimento completamente desequilibrados, de forma que nós podemos saber exatamente quando começou essa parte de ansiedade na vida dela e então possamos dessensibilizar esses eventos que causaram ansiedade, né? Aqui uma pessoa que foi exposta a uma barata, ela teve uma reação muito intensa, mostrando que realmente a fobia à barata é confirmada através do gráfico. Depois houve um trabalho em coerência cardíaca e uma dessensibilização, e depois de 18 minutos a pessoa estava dessensibilizada da barata, né, do medo de barata. Aqui uma pessoa que passou por estupro, condições de estupro, então por EMDR, o EMDR é uma técnica de dessensibilização muito poderosa, e a gente acompanhando pelo batimento cardíaco, a gente vê que ela começou com 120, começou por volta de 80 batimentos, né? Daí, na primeira vez com que ela relatou a cena do estupro, o batimento foi para 120, a segunda vez para 140, a terceira já caiu para 110, até que na última vez ela não teve nenhum desenvolvimento emocional. É como se ela visse um filme em branco e preto, do evento, sem cores, sem nenhum conteúdo emocional. Então você consegue demonstrar que houve a total dessensibilização usando essa técnica do MDR, de um estresse pós-traumático. Aqui no final é uma liberação do estresse devido a um luto, a pessoa se sentia culpada da morte da mãe. Então você vê que durante a dessensibilização, picos muito intensos para baixo de tristeza, que chega a 40, 50 batimentos, e ao mesmo tempo eventos que levam acima de 100 batimentos, mostrando então que a pessoa estava sofrendo muito toda vez que pensava nesse evento, né? Bom, em resumo, o biofeedback é uma ferramenta extremamente importante que nós podemos integrar de uma forma complementar e integrativa na nossa avaliação, como psicoeducação, na anamnese, mesmo no acompanhamento de dessensibilização de trauma, ou mesmo na parte física, de hipertensão arterial, usando o treino de coerência cardíaca. E os profissionais da área de saúde podem utilizá-los facilmente, mesmo da educação, os pedagogos, psicopedagogos, para fazer uma avaliação pedagógica da criança, quanto tempo ela consegue se concentrar num determinado assunto, quanto tempo ela consegue ficar sem desenvolver ansiedade, quanto tempo ela consegue aprender na realidade, né? Então, na psicologia pode ser utilizado integrativamente, complementarmente à terapia cognitiva comportamental, a hipnose, o EMDR, a TFT, o EFT e várias técnicas, a mesma acupuntura,
Ou seja, onde tem um ser humano que tem um sistema nervoso autônomo, você pode monitorar para saber como está esse sistema nervoso autônomo. Na medicina, fisioterapia, terapia ocupacional e assim vai. Então, é isso que nós apresentamos nessa palestra do 6º Congresso Internacional de Estresse. E nós estamos com nesse curso, Como Tornar Visível o Invisível. Fica bastante claro agora o porquê do nome. A gente visualiza essas reações psicofisiológicas por meio do biofeedback e cardioemotion, e que nós usamos como psicoeducativo, como na parte integrando a parte terapêutica. E esse curso é um sucesso, nós já mais de 30 edições, e agora estamos fazendo semestralmente em São Paulo, em algumas capitais brasileiras e em Portugal. Nós estamos lá no dia 2 e 3 de junho de 2018, dia 9 e 10 também em 2018. Em dia 2 e 3 na cidade do Porto e dia 9 e 10 em Lisboa. Nós somos facilitadores, a professora Silvana e eu, em que nós passamos por diversas vivências, diversas dinâmicas extremamente interessantes. Nós aprofundamos na parte teórica, na parte conceitual do biofeedback, na parte da variabilidade da frequência cardíaca, sempre baseado na neurociência, sempre baseado em evidências científicas. Tudo que nós falamos tem comprovação científica. Nós não falamos nada no achismo, no empirismo, somente baseado em evidências científicas. E o nosso instituto, a nossa Intelectus Clinic Escola, nós damos vários cursos da neurociência, da hipnose clínica, estimulação cerebral, mindfulness, espiritualidade, a pedagogia das emoções, habilidades socioemocionais. Nós temos diversos cursos para escolas, cursos para as empresas, cursos aqui no próprio instituto, voltado a todo esse público. O que nós fazemos na clínica, nós ensinamos também nas nossas aulas. Portanto, se você tem algum interesse em participar dos nossos eventos, tem nosso Zap, tem nossa clínica em Intelectus, clinicaescola.com.br. Se quiser vir na clínica conhecer nosso trabalho de perto, também tem nosso Zap, é só telefonar. Então, obrigado pessoal pela atenção, espero que tenha contribuído alguma coisa e nos vemos. Acesse os nossos vídeos no nosso canal do YouTube, que você vai ver mais sobre a parte de hipnose clínica, mais sobre estimulação cerebral, a reabilitação cognitiva. A Silvana dá uma palestra sobre essa possibilidade do uso do PEI, que é um dos recursos, uma das ferramentas que ela utiliza. Ou seja, pessoal, temos muito material e espero que vocês tenham aproveitado dessa apresentação nossa. Muito obrigado. Se você gostou, clique aqui embaixo, deixando o seu curtir, né? Curta aqui embaixo. E obrigado. Até mais.